É impossível no universo financeiro um mesmo profissional ser muito bom em bonds, em REITs e também em equities diversas e também entender de renda fixa. Isso não existe. Seria a mesma coisa que no universo da medicina, um médico chega para você e falar, olha, eu sou cardiologista, dermatologista e ortopedista. Você vai dizer, então ele não é nada, né? Ele não é bom em nada. O princípio central dessa história é o entendimento de que o valor das ações, em última instância, vai acompanhar a geração de caixa. Isso é uma metodologia, né? Não é chute. Não é novo o que eu estou fazendo aqui. Foram vários livros, dezenas de excelentes livros foram publicados sobre isso. Excel é acessível para todo mundo. Obviamente precisa de tempo. As informações financeiras são basicamente de graça. Eu uso algumas bases de dados, tipo um FactSet, para aumentar a minha produtividade. Mas isso tudo é público. Só que por alguma razão, e o pessoal lá de Colômbia fala muito disso. Você já deve ter visto isso um monte nos gestores. O viés especulativo do ser humano é incrível, né? É o que predomina. Não é? Ganância pela expectativa de encurtar prazos. É o jogo do tigrinho profissionalizado, né? Ou mais amadurecido. Está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Eu sou Bruno Corano. Se você ainda não segue o canal, aproveite. Um excelente momento. Não deixe de clicar no like. Acionar o sininho e para quem quiser também me acompanhar nas outras redes, sempre @Bruno Corano. No episódio de hoje, eu estou recebendo mais uma vez meu grande amigo, parceiro Danilo Santiago. Muito obrigado. Eu acho que dessa vez eu não preciso nem te apresentar, porque todas as outras eu tenho te apresentado, faço uma apresentação de 5 minutos. Hoje o episódio ele é ainda mais especial porque, na prática, as pessoas querem entender como é que funciona a estratégia do Danilo, o que ele faz. Mas antes, só para contextualizar, é impossível no universo financeiro um mesmo profissional ser muito bom em bonds, em REITs, e também em equities diversas e também entender de renda fixa. Isso não existe. Seria a mesma coisa que no universo da medicina, um médico chega para você e falar, olha, eu sou cardiologista, dermatologista e ortopedista. Você vai dizer, então ele não é nada, né? Ele não é bom em nada. Excelente paralelo. Igual um restaurante, ó, eu sou pizzaria, sushi. Exatamente, Ou seja, isso aí. Ele não é bom em nada. Perfeito. Então, no universo financeiro é exatamente assim. Mas, logicamente, você deve se questionar, se nunca se questionou, faça esse questionamento. Você não vai você não vai investir em 10 casas diferentes, porque precisa ter alguém que olha o todo do cliente, balanceia a carteira, quanto é que você vai se expor a equities, em qual tipo de estratégia, quanto você vai ter em bonds. Então, o que a gente faz e que as principais casas, e são muito poucas no Brasil, que tem essa estrutura, o que a gente faz, nós temos ultra especialistas em cada uma dessas competências que eu mencionei. E o Danilo, que já é um profissional de mais de 30 anos de experiência, e que em outros episódios eu conto a trajetória dele, mas assim, muito rapidamente, engenheiro formado pela USP, fez MBA em Colômbia, trabalhou na McKinsey e criou um modelo racional, que é justamente o nome da atual operação dele, que é Rational, onde ele mostra quais são os conceitos de como ele faz para tentar ter uma performance acima da média e que os dados mostram. Para que você fique e entenda o que você vai ver, só para dar um exemplo, de 2018 a 2024, a estratégia dele conseguiu rodar 120, 150? Chegou a quase 120%. Em termos práticos, só para você entender, se você pôs $1 milhão, se você tivesse colocado $1 milhão em 2018, em 2024 o Danilo iria te ligar, ou nós iríamos ligar em nome dele, porque o modelo é que os clientes, pessoas físicas, brasileiros ou americanos, que querem aportar na estratégia do Danilo, nos procuram, porque o Danilo é um gestor, né? Então ele está nos bastidores, ele não faz esse trabalho de atender clientes. Nós ligaríamos para você e diríamos, $1 milhão que você colocou nessa estratégia junto com o Danilo
em apenas 6 anos, a gente ligaria e diria, olha, tem agora 2.200.000. Ou... Dependendo da taxa. Foi isso mesmo que aconteceu. Então, mas a gente vai mostrar isso nos números para que vocês entendam como é que funciona, qual que é a dinâmica e por que tem tanto valor você ter pessoas altamente profissionais para te darem suporte. Então, muito bem-vindo, Danilo. Obrigado mais uma vez. E quando eu falo que, de vez em quando eu brinco aqui que eu sou especialista em assuntos aleatórios, é justamente por causa dessa especialização. Né? Ou você foca em algumas coisas específicas, ou você não é especialista em nada. Né? E o que eu decidi fazer foi focar em empresas americanas da economia real. Eu não faço tecnologia, adoro tecnologia, de repente vou até mostrar coisas que eu faço coding, coisas que eu faço na minha operação, faço eu mesmo. Adoro tecnologia, você me vê na minha estação de trabalho, cheio de monitores e trabalho com 2 computadores ao mesmo tempo, enfim. Isso, obviamente, tecnologia é super importante, mas é muito difícil prever esse setor. Então, eu decidi focar em alguns setores muito mais mundanos, que se você fizer a conta certa, mesmo que não tenha muito crescimento, tem um monte de caixa que essas empresas geram. E como em qualquer lugar do mundo, essas bolsas funcionam muito bem. É uma pena que as pessoas, às vezes, vejam bolsa como um sistema de especulação. Mas, na verdade, você é sócio de uma empresa comprando uma pequena parte com custo de negociação quase zero. E se fantástico, você souber o momento de comprar e vender ou de shortear, que a gente vai ter que explicar o que é isso. Muita gente não sabe, né, o que é shortear. É daí que você captura... Eu vou tentar tangibilizar isso para quem é leigo. Você tem uma ação. Eu sei que no seu portfólio não está Coca-Cola, mas é só um exemplo, tá? Só porque é icônico. Tá no knowledge base, não tá nem long nem short. Tá lá. Você tem lá a ação da Coca-Cola e hoje está custando $100. Como é que você sabe se $100 hoje é um valor justo, se é um valor que está baixo ou se é um valor que está alto? Baseado no cruzamento com a geração de caixa e outros aspectos que o Danilo vai mostrar. Ok, se o valor está baixo, é um momento ótimo para você comprar. Se o valor está alto e você não tiver esse papel, é a hora de esperar. Agora, se o valor está alto e você já estiver no papel, você carregou ele, é a hora talvez de vender. Porque você capturou, ou seja, a subida. Então, de uma forma muito simples, é comprar esses determinados papéis, ou seja, não são as 6.000 ações que tem na bolsa, são 65 empresas, comprar quando elas caem, aguardar com que elas subam e aí repetir isso constantemente com vários papéis que vão oscilando em tempos separados e capturando só a subida. E isso composto e combinado é o que gera uma valorização. O que você achou da minha explicação? Não, perfeito. E não só valorização, mas quando eu compro alguma coisa, eu não estou comprando porque eu acho que vai subir, porque alguém disse, eu não estou especulando com o dinheiro de ninguém. Eu estou comprando alguma coisa porque eu fiz um monte de cálculos. Em um dos episódios eu mostrei rapidamente algumas das planilhas, a gente pode mostrar aqui. É um trabalho enorme por trás disso. Eu não corro atrás de empresas. Eu tenho basicamente um grupo aí de basicamente 70 empresas que eu acompanho. Há décadas. Algumas literalmente há 25 anos. O primeiro valuation que eu fiz daquela empresa foi há mais de 20 anos. Explica muito rapidamente qual a importância de você estar há tanto tempo na mesma empresa. Porque senão quem está assistindo fala o seguinte... Não, mas o menino aqui também acompanha a empresa, a mesma empresa. Mas só que há 2 anos e ele tem 4 vezes, 5 vezes menos experiência que você. Porque, literalmente, eu acho que o cérebro humano ele absorve muito mais uma coisa que ele vê acontecendo ao vivo e em câmera lenta, que é a realidade, versus lendo um relatório. Toda vez que você começa a olhar uma história de uma empresa e você não viveu aquilo, tudo parece super claro. Não, mas é óbvio que aquilo ia acontecer. Ah, é? Porque então vai lá. Olha no passado. Né? É o engenheiro de obra pronta. Né? Exatamente. Agora, vai lá, faz um valuation e olha para ele os próximos 20 anos o que está acontecendo. Um monte de vezes você erra. E aquilo é uma coisa que te coloca o pé no chão. Fala, olha, não é o que você está achando. É super difícil fazer projeção, principalmente sobre o futuro. Pelo passado, às vezes até o passado é incerto, né?
Mas é uma coisa de extrema importância ter tempo de voo com a mesma empresa. As minhas análises ficam muito melhores. Então, às vezes eu vejo um analista novo fazendo um comentário sobre uma empresa, em alguns programas que você vê, tem um monte de conteúdo por aí, né? E ela está num momento de pico de vendas daquela empresa, e o analista novo, que nunca viu quando ela está sofrendo, porque tem uma recessão, tem uma crise na indústria, deu alguma coisa errada com a empresa, ele não considera essa realidade. E tudo tem ciclo, né? As empresas, quando elas estão ganhando muito mais dinheiro, não adianta, elas próprias ou a competição vem e investe em nova capacidade. Eu posso até mostrar aqui da Eagle Materials, que é uma empresa que está até na minha apresentação, eu tenho até um gráfico aqui mostrando os earnings dela, que começaram a ganhar muito dinheiro na parte de drywall, wallboard, né, para colocar nas paredes aqui, e acabaram de anunciar uma mega expansão de uma planta. E é um grande competidor, com mais de 10% do mercado, vai colocar só esse cara 2, 3% no mercado. Você junta vários outros, pode entrar um monte de capacidade e coloca pressão no preço. Esses ciclos são infinitos, acontecem o tempo todo, não para nunca. Então, se você tem horas de voo, você entende esses ciclos muito melhor, né, de forma muito mais clara. E para a pessoa que está assistindo e chega, porque já acontece isso com a gente quando eu diretamente estou falando com alguns clientes que têm mais conhecimento ou gostam, né? Ele fala, não, mas eu compro um relatório da Empíricos. E aí eu falo, cara, isso é igual comparar, sei lá, você brincar de carrinho de controle remoto e eu tô correndo de Fórmula 1. Assim, eu acho que assim, não dá, é outro mundo. Mas ele acha que dentro dessas casas de research, que eu quero até tomar cuidado, né, em não detonar elas, porque eu acho que a gente nunca pode generalizar. Até deve ter conteúdo bom. Às vezes tem, mas em geral tem lá um garoto que custa 5, 6 mil reais por mês, que ainda é estagiário ou acabou de se formar, e que usa alguns parâmetros e faz lá um cruzamento e fala, tá bom, recomendo ou não recomendo. Como é que você defenderia isso? Como é que você separaria os homens dos macacos? Não detonou, né, o pessoal? Não, foi não tranquilo, não. Não, mas nem todos são macacos. Exato. Não, na verdade, assim, se você não sabe nada e você está lendo alguma coisa de alguma casa, você vai aprender alguma coisa. O problema é quando esses relatórios tentam falar do futuro de uma empresa que eles mal conhecem. Não funciona assim. Não dá. Eu estou fazendo isso há 20 anos, 25 anos, 30 anos em alguns casos, em algumas empresas, e esse padrão é super claro. Quando está dando tudo certo, esse relatório superficial vai falar que vai continuar dando tudo certo. E quando está tudo errado, o relatório vai falar, ou na verdade não vai nem falar, porque tem um bias. Se você é um vendedor de relatório, você tem um bias para vender aquilo que funcionou. Ninguém quer ver gráfico de coisa caindo no relatório. Quer ver gráfico de coisa subindo, que dá aquela sensação de FOMO, né? De ter perdido alguma coisa, fear of missing out, né? O medo de, poxa, perdi a oportunidade. Então você lê aquele relatório e fica mais animado com ele, então é o que vende. No mundo real, não é bem assim. Se alguém olhar depois, o pessoal da produção pode colocar o gráfico que eu tenho na tela, isso é como essa empresa aqui de cima é a FedEx. Essas linhas em azul, a mais importante é azul claro, que é o preço da ação ajustado para dividendo. Então eu já até tinha colocado nessa página aqui que eu sabia que a gente ia acabar entrando nesse tipo de conversa. Essas linhas vermelhas aqui são os pontos, são os earnings, né, o seu ganho por ação do ano. E aqui tem o quê? Um pouco mais de 20 anos nesse gráfico. Essas linhas que você vê aqui, que vão eventualmente terminam nos earnings, são 3 anos, começam 3 anos antes de estimativas de analistas. Ora, você não precisa ser um gênio de estatística para notar o quê? Que tem uma correlação altíssima do preço da ação com a expectativa de earnings no momento, não é isso? Aqui é outra empresa que eu falei da Eagle Materials, que faz wallboard, a mesma coisa. Então, quando estava aqui em crise 2008, 2009, o preço da ação super barato. Como isso passou, ele obviamente foi reagindo de outra maneira. E a FedEx a mesma coisa, que é a pandemia e achando que agora todo mundo ia continuar comprando um monte de coisa em casa, aí para e aí começa a se recuperar. Enfim, é isso que o mercado faz.
Porque tem um monte de gente lendo a informação agora e fala, não, mas é isso, eu quero porque os earnings estão muito fortes. E o que gera... Então, esse pessoal de análise superficial, meio cruel até dizer isso, mas é o quem gera oportunidade para o meu investimento de longo prazo. Porque eu vou olhar essas empresas ao longo de ciclos de 10, 15, 20 anos. Então, a hora que eu estou olhando uma empresa dessas, eu estou preocupada quanto que ela, com os ganhos dela ao longo dos ciclos. E quando o mercado reagir demais para um lado ou para o outro, aí que eu vou me posicionar. E fecho a posição ali mais ou menos em algum momento no meio desse caminho. Então, esse é o erro básico que a falta de especialização traz. Você não faz a análise completa, acha que está fazendo um bom trabalho, você pode até estar trabalhando longas horas e estar com a melhor das intenções. Mas essas empresas funcionam em ciclos longuíssimos. Por exemplo, se eu, não querendo ser tão detalhado a ponto que o pessoal vai dormir, mas isso aqui nem cabe nessa tela, eu preciso de uma tela de monitores maiores. Isso aqui é a minha análise da área de vendas dessa empresa. Então você vê alguns comentários aqui que algumas coisas foram feitas à mão, que você tem que pegar dentro do 10K. 10K é o relatório anual. E aí eu estou fazendo um monte de conta que a hora que eu estou olhando essa empresa, eu estou olhando evolução de market share, utilização de capacidade dela, correlação de vendas de wallboard com new home starts. A gente discutiu em outro episódio sobre housing. Por isso que ele é importante. Que, inclusive, eu vou deixar na descrição desse episódio o link também para esse outro episódio que a gente gravou. E aí, enfim, uma série de análises. E aqui embaixo vai ter uma série de alguns gráficos aqui, ó, que eu estou mostrando, que são os ciclos de preço, ó, de concreto, o papel que vai ao redor, do joint venture que eles têm de cimento, da parte de wallboard. Olha como foi severa a crise lá em 2008, 2009. Né? E agora... Isso aí é consumo? Isso é preço, é lucro operacional por unidade. Então, tonelada, pés quadrados, seja lá o que for. Então, isso aqui, um que falhou... foi horrível o desenvolvimento desse negócio, que era uma areia para você usar no fracking para petróleo. Eles achavam que iam ganhar um monte de dinheiro, perderam um monte e foi para zero o negócio, que também acontece. E aí o que eu falei de que a hora que vem bons ganhos numa indústria, essas barras azuis, desproporcionalmente maiores do que no passado recente, até de vários anos, é uma planta nova que vai custar 330 milhões de wallboard. Então os ciclos vêm, ou seja, tá bom o preço? Vai vir capacidade. Só que vem em anos, demora 3 anos para construir uma planta. Então tudo isso eu tenho que capturar. Enfim, eu estou mostrando um pedaço do meu modelo para que as pessoas tenham uma ideia da complexidade disso. Olha a quantidade de tabs que eu tenho aqui embaixo, né, de coisas diferentes. Então, na verdade, é isso. Quando você observa esses earnings flutuando ao longo do tempo, é porque é de verdade. Os negócios, eles têm bons momentos, momentos ruins, e é isso que você tem que saber, o que está acontecendo. Aí, só fazendo isso, que eu volto para o que você falou no começo lá, como é que é o preço versus o cash flow. Que é isso que eu estou atrás. O que eu estou atrás? Qual é o cash flow que essa empresa vai entregar para os seus donos? Porque o princípio central dessa história é o entendimento de que o valor das ações, em última instância, vai acompanhar a geração de caixa. Exatamente. O ser humano é engraçado com toda essa bagunça, esses biases. Na média, as empresas americanas desse mundo real... Explica o que é mundo real, né? Mundo real é empresas tradicionais. De transporte, como a FedEx, essa Eagle Materials que vende cimento, wallboard, a Mohawk Industries que vende piso para casa, Home Depot e Lowe's que comercializa o material para o retail, seja o que for, né? Então empresas que estão ali que você fala, bom, eu conheço essa empresa, eu uso algumas industriais que você nunca ouviu falar, mas que estão por trás da economia americana industrial, por exemplo. Eu tenho várias empresas industriais, porque, de novo, aquilo é coisa necessária, não tem moda, né, naquilo. E todas as empresas muito sólidas, né? Perenes. Se a empresa se alavanca, ela sai da base porque fica imprevisível. Por que eu estou dizendo isso? Para as pessoas entenderem que a sua... Porque quando eu falo investir em ações, o primeiro sentimento de uma pessoa que não é familiarizada com isso é ações têm risco. Ações têm volatilidade.
Volatilidade não é risco. Mas tem como a pessoa investir em ações e comprar uma cesta de produtos de alto risco e volatilidade. E se você comprar empresas muito tradicionais e comprar no momento certo, é um ativo muito mais seguro. Aquilo não vai virar pó. A Coca-Cola não vai deixar de existir. Pode ter volatilidade. Só se cai um meteoro no planeta Terra. Exatamente, no daí headquarters da Coca-Cola. Exato, aí acabou tudo. Né? Mas é justamente isso. Né? Eu foco em empresas que eu acho que eu consigo fazer essa projeção bem feita. Porque aí precisa de muita conta, de muito coding, fazer um monte de estudos para você observar que o mercado, ele não é quando ele está seguindo esse earnings de maneira no curto prazo, quer dizer que no longo prazo ele está seguindo a média dos earnings. Mas pensa bem, né? Se eu estou seguindo ele sempre no curto prazo, o que eu estou seguindo no longo prazo? A média dos earnings. Eu sou especialista em achar essa média. Aquela coisa que vai lá longe, né? Que eu vou conseguir mostrar a evolução desse desenvolvimento real da empresa de geração de caixa para o acionista por ação, que é sua, aquela coisa é sua. O ser humano, na média, então, acaba precificando essas ações como se elas esse caixa estivesse descontado a mais ou menos 10%, ou seja, como se você comprasse, na média, essas ações, você ganhasse 10% ao ano na ação. E por que 10%? Aí você tem que entrar Daniel Kahneman, Behavior Economics, tem os modelos, né, KPM, mas na verdade é Daniel Kahneman. É o ser humano, a hora que você fala para ele, não, esse dólar vai estar no futuro na sua mão, mas eu não tenho certeza exatamente quanto, o ser humano dá um desconto. O que está certo, na verdade. Que é um coeficiente de proteção, né? Poderia chamar assim. Porque se eu te dou $10 agora e falo que vou te dar $10, mesmo que ajustado para a inflação daqui 3 anos, fala, não, mas eu não sei se você vai estar aqui, se você vai cumprir a sua promessa. Não, daqui 3 anos eu quero $18, seja lá o que número for esse. Que é o risco daquilo não estar. Então, intuitivamente, você quer mais se é para receber no futuro. Então, quando você compra uma ação, o que geralmente está implícito? Um retorno mais ou menos 10%. Por que eu falo mais ou menos 10%? A Coca-Cola, o mercado vai pedir mais ou menos 8,5%. Para uma empresa mais volátil, como uma Eagle Materials, que esses ciclos são mais fortes, ele vai pedir uns 10,5% ou 11%. Entendeu? Não é 15%, não é 5%. É 10%, mais ou menos 1,5% ali. Tá? É o que o mercado está implícito nisso tudo. De novo, tem que fazer um monte de análise para ver isso, não é fácil ver isso. Mas se isso é a realidade, então está aí uma metodologia. Se eu achar essa linha de longo prazo, eu consigo, vou até pôr uma outra página da minha apresentação aqui, o pessoal pode ver depois Eu acho essa aí mais educativa. Porque isso é o preço. Aqui, lembra que eu te falei que o SEC me fez fazer um disclaimer enorme? Explica o que são essas 3 linhas para as pessoas conseguirem ler o gráfico, vermelho, azul e verde. Essa você vê que o gráfico é antigo, lá do começo, tem quase 20 anos, mas não muda a dinâmica. Esse preço aqui é o preço da ação da CSX, que é uma empresa de transporte ferroviário. Né? Tem várias empresas nos Estados Unidos, meio consolidado. Descontando o cash flow da CSX ao longo do tempo, você teria o valor justo dela para te dar aqueles 10% que eu falei seria essa linha azul. Ou seja, quanto a ação deveria estar valendo. Se ela estivesse andando em cima da linha azul o tempo todo, e você olhasse no modelo bem feito, ele fala, nossa, aqui eu vou receber 10% ao ano. Imagina o Warren Buffett comprou ele comprou a BNSF. Ele comprou uma empresa inteira de rail dos Estados Unidos. É muita grana, né? São dezenas de bilhões de dólares. Então, falam, olha, eu sou um cara, eu tenho uma bola de cristal e eu estou te dizendo que se você projetar o futuro dessa empresa perfeitamente, se ela andar em cima da linha azul, você vai receber 10% ao ano se você fosse dono dela. Ou seja, comprou aqui, olha o futuro, 10%. Ou seja, um excelente ganho. Excelente retorno. E um ótimo ativo em termos de solidez e segurança. Lógico. Agora, eu não tenho bola de cristal, infelizmente, que me dá o futuro das empresas. Nem ninguém.
A melhor coisa que eu posso fazer é estudar um monte essas empresas e falar, olha, dado histórico, dinâmica competitiva, quem são os managers dessa empresa, o que tem acontecido nessa indústria, regulamentação, enfim, coisas que demoram muito tempo para você adquirir e entender essa dinâmica. Este é o meu base case, é o que eu acho que ela vale na média. Porém, algumas coisas podem dar erradas. As margens podem ficar mais baixas, ela pode perder market share. Vem crise, ciclo econômico. Exatamente. Então, se essas... Guerra, pandemia. Só falta alienígena e zumbi, né? Esta linha aqui verde, eu chamo de low case. Ainda é um fair value. Fala, olha, se várias coisas derem erradas e você comprar em cima da linha verde, dando errado, você ainda ganha os seus 10%. Pressupõe que você está comprando bem. Exatamente. Mesmo com isso. E o que é a linha vermelha? Fala, olha, para você ter seus 10% de ganho, que é ao redor do qual o mercado vai flutuar, né? Aqui tem que dar tudo certo. Ela tem que ganhar market share, não pode ter ataque de zumbi, não pode ter grandes crises, ela tem que conseguir aumentar o preço, diminuir custo, ou seja, tudo deu certo. Aí comprou aqui, aí você ainda tem os seus 10%. Só que o que é mais provável? Que ela venha para esse meio, que essa seja a performance. Então imagina de novo que eu fiz uma boa análise. Não é escrevendo um relatório porque leu alguma coisa no jornal, é um monte de cálculo. Mas peraí, tem uma coisa que pode ficar um pouco confusa. Se a pessoa, né? No caso, você compra na linha vermelha, o pressupõe que dali não vai subir muito mais. Então, no fundo, a gente está esperando cair. Exatamente. Aí você tem como implementar uma metodologia em cima. Isso, porque daí que entra a sua metodologia. Exatamente. Nesse momento não é que você vai comprar para carregar, é isso que é importante as pessoas entenderem. Então, o que acontece na prática? E essas coisas que o SEC falou, uma empresa teórica, esses foram trades de verdade que a gente fez. Se eu acertasse tudo desse jeito, seria o melhor investimento, né, do mundo, eu poderia investir numa ação só. Mas esse é o objetivo que todo mundo deveria ter para não virar especulador. Então, aqui neste ponto, vamos pegar esse ponto aqui. Isso aqui foi a crise de 2008, 2009. O preço implodiu e a gente realmente comprou a ação a $8. Ela foi vendida logo depois, no mesmo ano, a 15. Olha o que o mercado fez. Ou seja, você capturou todo o ganho. Em alguns meses. E por que nesse momento você não optou segurar e ver se subiria mais? Porque aí eu já não sei. Porque aí, na média, ela deveria flutuar ao longo da linha azul. Então, eu não estou me ajudando. Então, isso de novo, já fiz um monte de simulação. Uma das estratégias que eu tenho várias. Aqui eu tenho um exemplo da long short, mas que faz longs e faz shorts. Mas eu tenho uma que chama long aggressive. E eu deixo, antes de vender a posição, ela passar 10% acima do fair value. Para capturar justamente isso que você falou. Mas só que ela ela tem mais volatilidade e no longo prazo, ela deu um pouco menos de dinheiro do que a long only, que não faz isso. Aí a bolinha número 4, né? Isso. Então a azul aqui... na 4 você foi lá e vendeu. E aí não tenho posição mais nela. Ou seja, não é que você shorteou, não. Você vendeu o papel e integralizou para ir atrás de outra janela de oportunidade. Esse dinheiro pode ter sido automaticamente alocado em outras posições longs, pode ter ficado em caixa, aí já é outra discussão do portfólio inteiro, que é muito mais complicado. Aí você, no ponto vermelho, foi um trade? Foi um short. Então teve um short aqui. Tá, então vamos começar da primeira bolinha. Em abril de 2008. Abril de 2008, você falou, essa ação tá caríssima. Tá cara. E aí esse é o interessante, porque em geral quando eu falo assim, tá caríssima, não vou comprar. No leigo, esquece que você é um cara que... O leigo entende assim, tá caríssimo, não vou comprar. O que tá certo, né? Você não quer... Na essência tá certo. Coisa cara sempre dá resultado no longo prazo ruim. Tudo dá Inclusive, eu posso até mostrar aqui o que aconteceu com as Magnificent Sevens. Tem um outro gráfico aqui, né? A gente pode entrar naquilo ali. Mas o short foi feito aqui não porque a empresa era ruim, que tinha fraude, nada disso. Falei, olha... Explicar o que é short. É você apostar que a ação vai cair. Isso. Você... Nos Estados Unidos tem um negócio que... Tem no Brasil, mas o Brasil é caro. Aqui,
Imagina que tem um fundo desse... É que explicar isso tecnicamente é muito difícil. Mas na prática... O que você ia explicar é que no fundo você compra ação, aluga, isso, né? Na verdade, alguém... sem eu ter a ação, lá em abril de 2008, eu realmente vendi por $19 e depois recomprei ela por 14 em outubro de 2008. De novo, o mesmo mas ano. A essência, porque tem uma complexidade aí operacional, a essência é, você apostou na queda. Você falou, isso aqui tá caro, vai cair. Exatamente. Então, e aí você... por isso que eu vou comprar. Por isso que eu vou fazer o short. Shortear. Isso. Então, na verdade, é isso, né? É você falar, está caro, eu tenho uma probabilidade muito maior dela voltar para essa linha azul. E depois que você comprou, ainda subiu mais. Isso. Então, é por isso porque as pessoas precisam entender como o seu trabalho tem uma complexidade muito grande e que se você não tiver fundamentos, imagina o sentimento de quem não é ultra especialista, o cara entra, tá shorteando e sobe mais 20%. Ele fala, sobe 50%, sobe ele fala, 100%. Que cagada que eu fiz, cara. Eu tô perdendo uma grana. Só que se você tem fundamento, foi o que aconteceu. Exatamente. Pouquíssimo tempo, continuou subindo. Depois e pouco tempo depois caiu ela caiu igual um meteoro. E aí, ou seja, essa diferença de $5 é lucro para a estratégia, né? Ou para o investidor. Então aí quando bateu na bolinha 2, você vendeu. Exatamente. Aí não ficou nada, só que ela continuou caindo igual uma pedra. Essa crise de 2008, 2009, de novo, tem que ter vivido aquilo. Foi um pânico. Mercado financeiro implodindo nos Estados Unidos, bancos literalmente implodindo. E uma coisa interessante, que a economia americana ela vai ficar meio de lado pelos próximos 2 anos. Housing fica 2009, 10, 11, 12, fazendo os Estados Unidos ali fazendo 500 mil casas. E olha quando foi o bottom desse caso, dessa empresa. Vão ter anos ainda até acabar. Aqui mais ou menos em agosto de 2011, por aqui, foi quando os Estados Unidos perdeu o seu AAA grading pela primeira vez. Perdeu mais um agora, mais uma das agências, né? 2 anos depois, e ela tinha feito o bottom dela lá em março de 2009. Então, esse negócio de você querer fazer o timing com as notícias econômicas nunca funciona. Cada empresa tem o seu. Eu calculo essa linha média do futuro, né, do que eu acho que é ao redor da qual vai flutuar, e uma hora que o mercado apavorou, eu vou lá e compro. Sempre dá medo. Eu vou traduzir esse trecho também. A bolinha verde significa que a ação estava muito barata, mas tudo que a gente via por aí no noticiário, abrindo o Wall Street Journal, assim, o mundo vai acabar, se está ruim vai ficar muito pior. E nessa hora o gestor tem que ter fundamentos e propriedade para dizer, eu vou entrar, eu vou lá e vou fazer um aporte. E o que o Danilo mostra é que ainda foram mais 2 anos de notícias ruins e de indicadores ruins, mas ele conseguiu capturar já a subida. Porque se você deixasse para entrar depois, quando as coisas parecem que a chuva acabou, vai abrir o sol, você não teria capturado boa parte dessa subida. E aí ela já estava lá em fevereiro de 2011, de novo batendo no Great Case. Foi outro short. Aí gera ganho de novo. E gera ganho de novo. Isso é outra coisa. Cada momento que dá essa subida, opera, desce, opera, é onde vai capturando os ganhos. E é importante as pessoas... Às vezes a pessoa olha e fala, mas esse cara então é um chartist, né? Tá fazendo análise... Não tem nada a ver. O preço da ação não influencia em nada o meu valuation. O meu valor justo, essa linha azul que eu coloco aqui no meio, ela não tem nada a ver com o preço da ação. Ela só é uma referência. Então, quando você tem esse mindset, que aí é tudo lá dos velhos investos de Columbia, do Warren Buffett, que teve aula com o Benjamin Graham, que escreveu o livro Security Analysis de 1934. Quando você estudou lá, você pegou professores que participaram dessa geração com essa turma aí com você? Eu peguei a segunda geração. Então, tinha lá o Bruce Greenwald, que era esse professor de Columbia, que já se aposentou também, que deu essa aula durante vários anos. Eu tive a sorte que o meu professor de microeconomia ficou doente, o Bruce Greenwald foi lá me dar aula, para 60 pessoas, enquanto as pessoas lá em Colômbia só conseguiam aula com ele num anfiteatro com 300 pessoas. E aí ele gostou da nossa turma, deu outra aula só pra gente. Deu um maior fuá na faculdade, ninguém queria deixar, enfim. Isso é sorte.
Né? Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, isso é muito interessante, é muito certeiro e é muito de longo prazo. E você lê o livro de 1934, quem começa toda essa filosofia de value investing é o Benjamin Graham. E você lê o livro, e eu li esse livro perto de 2000, logo depois que a bolha estava estourando. E ele escreveu o livro em 34, depois que a bolha estourou lá em 29. Parece que você está lendo um capítulo falando da bolha da internet. É tudo igual. Nunca para o ciclo. Então você fala, poxa, esse negócio tem quase 100 anos e é atual. E continua valendo. E vai continuar valendo pelos próximos 100. Porque no final, investir é justamente fazer isso de forma racional. Bom nome, né? Para uma estratégia. Opa, já peguei, né? Deixem eu interromper aqui por um instante bem rápido. Eu venho notando, analisando os dados, de que a imensa maior parte das pessoas que assistem os nossos episódios no Wall Street Cast não seguem o canal. Então eu queria te fazer um convite para você não deixar de seguir o canal, acionar o sininho, e assim você vai ser avisado de todos os episódios que a gente vai publicando. Obrigado. Então toda a minha metodologia ela está ao redor desse tipo de análise. Tem mais uma parte, até mudei aqui, para quem quiser ver depois, tem que dar um pause aí no... São várias regras que eu tenho de construção de portfólio. Isso já é outra história. Eu passo 90% do meu tempo fazendo análise individual de ação. Aí você tem que construir um portfólio, mesmo dentro de uma estratégia. Depois a gente vai falar de construção de portfólios, carteiras. E isso também faz parte da estratégia. Mas tudo está baseado em repetir o que eu fiz para essa empresa 70 vezes. Isso é uma metodologia, né? Não é chute. Não é, mas assim, é engraçado. Não é novo o que eu estou fazendo aqui. Foram vários livros, dezenas de excelentes livros foram publicados sobre isso. Excel é acessível para todo mundo. Obviamente precisa de tempo. As informações financeiras são basicamente de graça. Eu uso algumas bases de dados, tipo um FactSet, para aumentar a minha produtividade. Mas isso tudo é público. Só que por alguma razão, e o pessoal lá de Colômbia fala muito disso. Você já deve ter visto isso um monte nos gestores. O viés especulativo do ser humano é incrível, né? É o que predomina. Não é? Pela ganância, pela expectativa de encurtar prazos, de capturar. É o jogo do tigrinho profissionalizado, né? Ou mais amadurecido. Exatamente. Então, na verdade... Não, explica aí que é o jogo do tigrinho. É um negócio no Brasil, você não viu isso? Não, peraí, esse eu não vi. Foi uma febre no Brasil, um joguinho que falava o seguinte, você aposta que você vai ganhar, e aí as pessoas humildes começavam a pôr todo o dinheiro que elas tinham lá e perdiam tudo. Exato. Mas é o modelo da ganância, da expectativa do enriquecimento fácil e rápido. Isso. Pensa que isso aqui é o oposto. É tipo, eu diria que essa estratégia é quase que angustiante. Porque eu estou comprando coisa que ninguém quer e estou fazendo short do que todo mundo quer. Então todo mundo que olha para o que eu estou fazendo fala, mas esse cara é muito estranho. Quebrar a cara. Esse cara é muito estranho. Como assim você vai comprar aqui em março de 2009, você está comprando um monte de mundo empresa? Acabando. Ali, na época, na estratégia, não tinha nenhum short, foi para zero e tinha um monte de longs. Né? Por quê? Porque estava tudo barato. Aí teve pandemia, não sei o que, vai para 2021, até 2018, quando eu relancei as metodologias de novo, não só essa long short, mas aí eu fiz a long only, long aggressive, outras, porque eu migrei para contas gerenciadas, então eu posso rodar a estratégia que eu quiser, isso é outra conversa. Quando eu começo em 2018, de 70 empresas, tinha 3 longs. Então imagina eu lá em 2018, então depois que isso tudo passou, uma década de mercado subindo, eu falando, olha, no mundo real, as coisas estão muito caras e eu acho que você tem que comprar, o que eu consigo achar para você comprar, 3 empresas têm regras de tamanhos máximos, né, das posições, então eu falo, vou colocar 15% do seu dinheiro. Não, 3 empresas no long. No long, mas é mais... Você shortearia? Tinham vários shorts, mas pensa no long only, tá? Que é o que é o mais próximo de um índice. Falando para a pessoa, me dê o seu dinheiro, que eu vou deixar 85% em caixa, ganhando quase zero nos Estados Unidos, não tem CDI aqui. Vou comprar 3 ações e alguma coisa vai acontecer. Eu não sabia que vinha uma pandemia,
Aquele caixa protege a estratégia. Aí ela tem drawdown, né? Ela cai, tem volatilidade. Compra um monte de coisa, depois vende na pandemia. O outro pico, mas o grande pico de coisas caras nesse meu mundo foi em 2021. Aí vem 2022 e o mercado caiu um monte. Ou seja... Caiu... Quando eu falo mercado, precisa tomar cuidado, porque mercado... Eu não acompanho o Nasdaq, não acompanho o S&P. O que eu uso é o Russell 2000, que é mais amplo, tem um monte de empresas um pouco menores, mais em linha do que eu faço. Ele caiu 25%. E a sua estratégia subiu? O long short subiu 13%, mesmo o long only subiu 2,5%. Desculpa eu interromper o seu podcast. Um aviso importante. Mesmo depois que eu me despedir e encerrar este episódio, fique na transmissão que eu vou dar um recado importante. Obrigado. Por quê? Porque estava comprando empresa boa. Na verdade, posso até... Aí eu acho que a gente vai estar entrando em outra conversa que a gente vai ter daqui a pouco. Mas esses ciclos de quem está caro, quem está barato, eles se alteram ao longo do tempo de forma absurda. Você diz por setor e por ativo. É incrível, né? Então, se você olhar o que aconteceu lá em 2000, pela perspectiva de 2000, com as grandes empresas de tecnologia, né? A gente vai acabar discutindo isso de novo, que é o que eu tenho isso aqui. Isso aqui é onde eu faço o meu coding. Isso é uma plataforma de coding, chama Spider. É onde o Odysseus, que eu faço o meu portfólio, é tudo feito isso aqui, programado aqui. Enfim, tem essa cara meio confusa aqui, porque não é para apresentação, é para uso, né? Essa linha azul aqui, ó, se você tivesse comprado, posso até mostrar aonde está, depois... não precisa nem mostrar, porque isso aqui já está dentro do code. Mas é Amazon, eBay, Microsoft, Cisco, Intel, Oracle, Apple, Qualcomm, Adobe e Priceline, que é o Booking Holidays. Por que você selecionou essas? Porque na época era a bola da vez. Não só a bola da vez, mas bola da vez que ainda existe hoje. Ou seja, eu estou sendo conservador, a favor desse grupo. Tá, você tirou até as que implodiram. Webvan, Pets.com. Eu não coloquei... Travelocity, sei lá. O Travelocity eu acho que está aqui dentro aqui? do Booking Holdings. Mas tem um monte de coisa que implodiu. Não coloquei nada que implodiu. Porque senão ia puxar ainda para baixo. Mas isso. E a outro grupo eram empresas que eram eu diria, mais consideradas value. Então tem aqui 3M, Home Depot, JP Morgan, Walmart, Pepsi, Coca-Cola. Coisa tradicional. Tradicional. E várias dessas estavam caras. Num dos meus posts no meu blog, eu mostro quão caro estava Home Depot, Walmart e Coca-Cola. Tá. Isso aí tudo que a gente está falando 2000. 2000. E aí o que O que aconteceu? você quer simular? Você quer simular se em 2000... Se em 2000 eu tivesse comprado alguém chegasse 10, e falasse, está aqui $1 milhão. Vou comprar aquelas 10 empresas que são o máximo. Que é a bola da vez. Você vai Bola ficar da rico. vez é o que trouxe um retorno, olhando para o passado, absurdo. O seu resultado teria sido essa linha azul. São boas empresas, eventualmente elas recuperam. Mas você, dos $100 que você investiu, aqui embaixo você tem 25 Então, a azul são as empresas de tech. de tech. E a linha cinza, A cinza, as não tech. as empresas Aquele tradicionais. outro grupo que eu falei. Então você vê que você nunca chegou a ficar abaixo e aqui o mercado implodindo. O mercado S&P dominado por tech. Tá vendo o paralelo ou não? Com o que está acontecendo hoje? Né? Então isto aqui foi o resultado. Então imagina você aqui em 2003, tendo 125 do dinheiro do seu investidor e a pessoa que investiu em outras coisas de tech tendo 25, 30, 40. Você vira um herói, né? A pessoa acha que você é o melhor É gênio. investidor. Mas não é isso. É que você evitou comprar empresas, de novo, excelentes. Entregaram um monte de ganho financeiro. Todas elas estão ainda aqui e ganhando muito mais do que em 2000. Mas o preço estava tão fora. Se você tivesse conseguido fazer a linha azul, é impossível fazer para esse tipo de empresa. Mas se você tivesse feito, você ia ver que elas estavam muito acima dos 10, 11% acima de fluxo descontado. Mas o que você quer mostrar com isso? Você quer mostrar que tem certos setores, logicamente está explícito que tem certos setores que você evita, mas o que você quer mostrar com isso é o quão complexo tudo isso representa e
o quão importante é não se seduzir pela especulação, pela mídia e por essas promessas de ativos que vão hipervalorizar? É exatamente isso. Não é o que você faz para os seus clientes? Você não procura super especialistas para cada segmento para saber, não, mas isso aqui eu não posso comprar agora? Então, esse é o seu trabalho para uma carteira. O meu trabalho é para uma microclasse de ativo. E eu sou um especialista de empresas americanas nesses setores mais mundanos da economia, ou seja, não tech, não farma, não bancos. São muito opacos. Eu não teria nenhuma vantagem lá dentro, nesses setores. Que é tão difícil saber o que vai acontecer com elas, que eu não seria melhor do que o cara que escreve o relatório geral. Bom, então, resumindo, a estratégia é, usando esses princípios e fundamentos, ficar tradando essas 65 empresas, às vezes 67, e capturando as quedas e as subidas. Quando só um parênteses, tradando dá a impressão que... Assim, montando posição. Montando posição. E às vezes tem posição que porque duram... você acha que dá a entender quando eu falo tradando que você fica diariamente? Exatamente. Na verdade, o trading que eu faço 2, 3 vezes por mês. Às vezes menos. Algumas para ajustar a sua posição, ou quando entra ou sai alguma coisa. Na verdade, você faz 2, 3 no geral, porque você pegou um determinado papel, às vezes carrega por meses. Anos. Tem papel e fica guardando, né? Exato. Então tem tanto short quanto do lado longo. Então, sempre mais fácil falar do lado longo, né? Uma carteira longa. Que é comprar um papel, esperar ele voltar para a linha azul, e ela pode, se ela voltar para a linha azul em 3 meses, ótimo. Maior retorno, mais rápido. E você conseguir fazer isso de forma sequencial, é óbvio que o retorno aumenta. Mas não é esse o objetivo. E isso não é tão normal. Tem coisa que eu compro, ela cai 50%, eu continuo comprando e eu vou vender ela daqui 3, 4 anos. Né? Como é que você explicaria para as pessoas por que o seu trabalho é tão... porque ele é tão especializado, isso já está explícito. Mas por que tão poucas pessoas sabem fazer isso tão bem feito e se destacam? Olha, eu acho que é uma confluência de gostos pessoais. Você me conhece, né? Eu sou um rabugento, cético com tudo, né? Então você tem que ter esse viés. Porque eu tenho que olhar essas empresas e procurar tudo de errado que pode dar com elas. Entender todos os detalhes, todos os números. Então você tem que ser uma pessoa super detalhista. Você tem que gostar de números. Você é um engenheiro elétrico. Você programa desde os 12 anos de idade. Então eu gosto de números. Então você tem que ir colocando todas essas caixinhas. E para falar a verdade, é um trabalho super introspectivo. Um monte de gente ia morrer de tédio em uma semana trabalhando comigo. Eu falo, não é possível, isso é muito chato. Eu adoro, porque intelectualmente é super desafiador. Eu nunca achei uma coisa tão desafiadora. E olha que eu faço coding, faço um monte de coisa. Nada é mais desafiador do que prever venda de cimento. Num país já saturado. Entendeu que coisa... É incrível isso, né? E eu tenho essa característica pessoal que eu acho que isso é comum a quem faz value investing. Se você for assistir a aula lá, o Greenwald trazia o pessoal, os value investings famosos, das antigas mesmo. Então ele trazia o Warren Buffett para falar nas aulas e outras pessoas que ninguém nunca ouviu falar o nome. Os caras têm 75 anos, né? 85, literalmente. Né? E essas pessoas são todas o mesmo tipo. Introspectivas. Você nunca ouviu falar. Provém serviço para quem gosta daquilo. E aí eles dizem que ou você... You get it or not, né? Tipo, ou você é aquele negócio, a hora que você olha, você fala, nossa, isso é muito legal. Ou você fala, nossa, que coisa chata. Não é isso que eu quero fazer. Não tem emoção. É pelo contrário, né? Você está sempre lá no canto, comprando o que ninguém quer, todo mundo acha, não tem como escrever uma coisa sobre o grande futuro da empresa que vende cimento, ou vende piso para construção. Ou roda de trem. Ou empresa que fabrica caminhão. Ou empresa de transporte. Não é aquela coisa que dá ibope. Você faz o seu trabalho lá no seu canto e fica por aquilo mesmo. Mas, de novo, para quem gosta desse tipo de coisa, é muito legal, é muito desafiador. Para quem você diria que essa estratégia é aderente, funciona? Porque antes de você responder, eu vou tentar preencher um pouco mais isso.
Quando a gente recebe clientes, às vezes, com 500 mil reais, 1 milhão de reais, e que está tudo em reais, ou seja, ele nem está aqui em dólar, e quanto mais para entrar numa estratégia sofisticada como essa. Então, o que eu quero dizer é que, infelizmente, isso não é acessível para qualquer um. Então, a pessoa precisa ter um patrimônio um pouquinho maior e precisa já estar investida em dólar, ou seja, já tem que ter uma conta numa corretora aqui, etc, um bom advisor, e ela tem que ter um certo nível de entendimento disso, porque senão ela não vai conseguir ler os extratos, os resultados e entender onde se quer chegar. De outra forma, o que eu quero dizer é o seguinte, tem meses que a pessoa vai falar, vou tirar o dinheiro, esse cara é um merda, porque o trabalho é de longo prazo, né? E as pessoas estão acostumadas a investir e esperarem resultado rápido. Então, para quem é isso? Na verdade, eu acho que eu preciso, né, isso é tão específico que eu preciso de um tradutor, que é o que você faz. Né? Então, isso não é para a pessoa pegar todo o dinheiro dela e colocar aqui, tem que ser realmente uma parte do balde de investimento para o brasileiro. Ele vai ter um balde em reais, e aliás, tem o CDI, que é uma coisa estranha, né? Mas aqui não tem. Para o balde em dólares, ele vai ter que fazer alguma coisa que vai ter um certo nível de volatilidade. Ele vai começar, o que você faz com os clientes, com uma coisa mais diversificada. E tem que ser assim, porque o futuro é super incerto. Né? Então, diversificação te protege contra os erros do futuro. Mas chega num certo nível de ativos que você vai falar, ou esse cliente fala, não, mas eu quero uma coisa um pouco diferente. E eu falo, bom, eu tenho alguns super especialistas. Esse cara investe numa coisa que não tem a ver com o mercado. Olha esse gráfico que eu mostrei agora. O mercado, inclusive, pode sumir, né, ou implodir 75%. E você subir. E isso pode subir. Não que vá acontecer assim, mas pode acontecer porque eu estou comprando coisas com caixa. Mas eu não sou o mercado. E principalmente o S&P, o Nasdaq. Nos últimos 15 anos, quase ninguém quis fazer esse tipo de investimento. Porque do mesmo jeito que tem esse gráfico que eu te mostrei, se o pessoal quiser olhar o outro que eu coloquei na tela agora, isso é desde 2005, o que aconteceu com as Magnificent Sevens. Que é a linha azul. Isso, se você tivesse investido $100 e fosse ajustando mensalmente, né, isso colocando 1/7 do seu capital e fosse dividindo entre elas, você teria $20 mil. A linha aqui cinza, que você teria ainda 1.500, porque esse período nos Estados Unidos... É o S&P. São as outras 493. Sem a 7. Sem a 7. Que deu quanto? 1.500. É um delta, tem aqui no final aqui um delta de 13 vezes. E essa linha de 493 empresas teve um retorno já anormal de 14,3%. Olha que loucura. Ao ano. É incrível. As Magnificent Sevens de 29,5%. Mas espera, a gente tem uma coisa. É importante destacar que a gente não está falando isso querendo dizer o seguinte: compre elas. Porque do jeito que você está mostrando, dá a entender o seguinte: ali é a bala de prata. E não é isso que a gente quer dizer, né? Tem que tomar cuidado para interpretar essa informação. As irmãs mais velhas delas, lá em 2000, quando a bolha estourou da parte de tecnologia, caíram 75%. Mas a gente estava conversando no carro, né, de recuperação, mas muitas nem recuperaram. E que eu não tenho nesse índice, exato. Vou dar um exemplo aqui. Cisco. Nessa época 2000, era a empresa que dominava os roteadores, etc. Todo mundo achava que ela ia virar a GE da época, ou nova Walmart. Nunca mais voltou. Subiu muito, despencou, nunca mais voltou. Nem em termos nominais. Então, quem tinha, sei lá, naquela época, um grande investidor que pôs $1 milhão nela, hoje, nunca mais recuperou. 25 anos depois, o cara não precisa olhar o preço da ação, nunca mais voltou para aquele valor, ou seja, ajustando para a inflação, muito menos. Incluindo dividendos, né? Todos esses cálculos que eu faço aqui é incluindo dividendos, tá? Para todo mundo. Então, você já tem os preços históricos ajustados para dividendo. É um negócio incrível, né? Então, você vê como alguns setores
tem uma performance absurda. E essas empresas realmente criaram uma quantidade enorme de valor. Eu não estou falando que não valem nada, pelo contrário. Né? A quantidade de dinheiro que essas empresas adquiriram, a questão é, o que vai acontecer pelos próximos 10 anos? E a outra questão é, por mais que elas tenham criado valor, essa correlação entre a geração de caixa e o valor da ação foi se descolando, né? Sensivelmente, o que aumenta muito o risco. Parece ser o caso. Por que eu digo parece? Se eu tentar fazer um valuation para qualquer uma delas, eu vou ter dificuldade. Porque quantos bilhões em GPUs a NVIDIA vai vender? A Apple vai continuar com essa dominância de mercado dela? Ou vai surgir uma nova... Ou o governo vai quebrar os 30% que ela cobra do mesmo jeito que tinha Motorola, aí foi para o espaço, aí veio a Nokia, aí foi para o espaço, aí veio o BlackBerry, foi para o espaço. Então... Tecnologia é notório por essas coisas. E todas elas tiveram, em algum momento, nesses últimos 15 anos, muita sorte. Por exemplo, a Meta, que chamava Facebook, ela não só teve sucesso com o Facebook, que é um tipo de negócio que tem muito network effect. Quanto mais gente utilizar, mais valor ela tem. Por isso que não tem um monte. Aí o governo deixou eles comprarem o Instagram. Não era para ter deixado. Eles vão anular? Talvez eles façam eles se quebrarem. E ela comprou o WhatsApp, que no Brasil, aqui não é tanto, né? Mas no Brasil é dominante e é de graça. Não pode, isso é dumping. Então eles têm uma parte desproporcional e você tem um monte de negócio. O custo de aquisição de cliente nos últimos 10 anos por mídia social aumentou ou diminuiu? Só subiu. Isso é concentração de mercado. O Google teve a dominância em search, porque era difícil saber isso, mas tinha um monte de network effect, porque o search deles ficava melhor com mais pessoas lá dentro. De novo, todas elas ganharam um monte de dinheiro, fizeram coisas fantásticas. Mas o Google, e se agora os Large Language Model, AI, quebrarem a necessidade de você ir ao Google? Eu quase não uso mais Google. Você já está só no GPT, né? No chat. Eu uso o Perplexity, que eu tenho o ChatGPT e mais 8 modelos lá dentro. Né? E o Perplexity faz umas coisas diferentes. Ele, por exemplo, me deixa olhar só nos documentos da SEC, que é a CVM americana. Isso, para o meu research, me ajuda um monte. Né? Já saiu uma pesquisa que, eu não lembro se são pessoas de 18 a 25 anos, sei lá, 70% já usa mais os GPTs do que... Isso vai fazer o quê, então, com o Google? Então, toda empresa, NVIDIA, e quem falou que GPUs vão ser utilizadas dessa forma? E se sair outra coisa? E quando a computação quântica chegar de vez? Qual é a chance da NVIDIA ser a empresa? Nunca é, né, em tecnologia, o dominante. Você tem Microsoft, Amazon, que a Amazon ela teve uma dominância de 60% do comércio e-commerce nos Estados Unidos, vem pela Amazon. Extremamente surpreendente. Mas agora todos estão realmente correndo atrás e desenvolvendo seus canais. E a Amazon puxou um coelho enorme do chapéu, que foi o Amazon Web Services, que foi alugar os servidores para que são utilizados principalmente em AI, mas um monte de coisa para empresas que teve uma migração de terceirização do seu departamento de IT. Timing certo na hora certa. E tem aquele pessoal do podcast, aquele Acquired, que conta a história do Amazon Web Services. Quase não foi feito. Quase não existiu. Então, toda essa dinâmica dessas grandes empresas não é certeiro para os próximos 10 anos. Né? A gente nunca sabe. Para não ficar vago para quem está assistindo, geralmente clientes com minimamente mais de $1 milhão, idealmente com $2 milhões, que faça sentido, baseado na idade, nos planos, nos objetivos e uma série de outras coisas, a gente coloca algo em torno de 10% desses 2 milhões na estratégia do Danilo. 20%, 30%, ou seja, 250, $300 mil. Porque ele já tem que estar investido em várias outras coisas até chegar a investir em algo tão específico assim. E é normal.
né? E esse é o meu objetivo. Eu foco nisso e algumas outras pessoas me ajudam nessa captação, nessa alocação, que não é o meu trabalho. E o que você acha que faltou a gente explicar do seu modelo racional, da Rational? Eu acho que nós já cansamos todo mundo, né? Mas a mensagem que tem que ficar é um modelo de um setor específico, com a maioria do meu tempo, e fazendo isso há décadas, dedicado a essa descoberta de valor e com construção de portfólios com regras. Nós falamos menos dessa parte de construção de portfólio, mas isso é parte da disciplina, ou seja, isso aqui é o oposto da especulação. Isso é minha personalidade, eu não consigo especular, não faço com o meu dinheiro está em caixa ou na minha estratégia. Não é o que as pessoas deveriam fazer, mas eu olho isso o dia inteiro. Mas eu só me sinto confortável com esse tipo de investimento, que é eu sei, ou pelo menos eu acho que eu sei o que tem por trás de cada ativo que eu estou comprando. E isso é fundamental. Eu acho que todo mundo deveria fazer assim, no setor que for, pode ser em real estate, pode ser com dívida, pode ser com mercados emergentes, o que você quiser. Mas tinha que ser feito dessa maneira. Mas não é assim que predomina. Eu acho que para encerrar, o que a gente tem que mostrar é que o seu modelo se provou muito eficiente e que ele entrega resultados de forma consistente quando são investimentos de relativamente longo prazo. Eu digo, não é para quem coloca o dinheiro, espera um ano e fala, quero ver. Eu falo para os meus investidores, o correto é você investir comigo e tomar qualquer decisão, no mínimo daqui 5 anos. Idealmente 10. Que não é diferente de um fundo, um alternativo, um fundo de private equity. Você vai lá, põe o dinheiro, volta daqui 10 anos. Exatamente. E de repente o cara fala, te entreguei 16% ao ano. Exatamente. E você sabe como que funciona na prática, né? Toda vez que tem drawdown na estratégia, sai dinheiro, a hora que ela está dando bem, vem mais dinheiro. É sempre ao contrário. Eu não consigo parar essa dinâmica. E aí, por isso, daquele meu comentário que a pessoa tem que ter já um nível de maturidade, entendimento do que é o produto e ter mais recurso. Porque uma pessoa já com 2 milhões de dólares, a gente coloca 250, 300 nessa estratégia, ela vai ter um monte de outras coisas também subindo e descendo, mas ela tem mais... Ela está num outro nível de maturidade, né? É verdade. E aí ela passa a ficar mais tranquila e não entrar em pânico quando tem um drawdown em uma delas, na verdade. Essa é um grande benefício de carteira diversificada, né? Você fica mais tranquilo e acaba seguindo as suas próprias regras. Mas é nessa distribuição muito, muito profunda e consciente de ativos, estratégias e gestores que depois, no longo prazo, as pessoas olham as nossas carteiras e falam, como é que o cara conseguiu uma média tão alta em dólar ao longo dos últimos 10 anos? É uma combinação desses aspectos que a gente tentou demonstrar aqui. Faltou algo? Eu acho que já está bom, né? Danilo, muitíssimo obrigado. Eu agradeço. Sempre um prazer te receber e não só, sempre aprendo com você, trabalhar junto é sempre uma diversão. E obrigado também a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o canal, acionar o sininho, deixar um like. Durante o episódio a gente comentou sobre o vídeo de housing, né? Mas eu vou deixar também aqui uma recomendação, aqui ou aqui, de um outro episódio que a gente gravou falando sobre ciclos econômicos. Eu acho que tem uma correlação bem interessante com o que a gente falou hoje e um tema vai se conectando ao outro. Então, obrigado pelo carinho e pela audiência. Não deixem de me seguir no Instagram, @Bruno Corano, e nos vemos a semana que vem. Obrigado. Espero que você tenha curtido meu papo com o Danilo. Se você ficou interessado em investir na estratégia do Rational, ou seja, do Danilo, ou mesmo conhecer mais sobre o nosso trabalho e como que há mais de 2 décadas eu e os meus sócios entregamos resultados que nos posicionam entre os top 2% do mercado americano, com inúmeras premiações e um time de profissionais notáveis altamente reconhecido, basta chamar em um dos canais de atendimento relacionados na descrição do vídeo
ou até mesmo pela DM do meu Instagram pessoal. Agora, eu quero incentivá-lo e encorajá-lo a entrar no site da Corano Capital, que é coranocapital.com, e se cadastrar para receber a nossa newsletter. Porque eu estou muito próximo de lançar uma comunidade de finanças onde boa parte do conteúdo será gratuito. E ter o seu cadastro é essencial para eu conseguir te convidar. Além, é claro, de poder te convidar para eventos e outras iniciativas que irão existir. Por fim, como boa parte das pessoas que assistem o meu conteúdo são brasileiros que vivem no Brasil, eu queria mencionar o seguinte: além de, logicamente, a nossa sede ser aqui em Nova York, nós também temos escritório em São Paulo para as pessoas que estiverem interessadas. E para aqueles que passarem por aqui, em Nova York, estão convidados para fazerem uma visita. Até o próximo vídeo. Obrigado.